A Milita voltou, então vamos continuar aqui a leitura. Vamos ver se agora não cai mais. O subtítulo agora, Escravidão Divina. E aí esse subtítulo, o texto começa. Assim, nós temos de entrar naquela terra transcendental, onde mesmo a terra, a água, o ar e tudo que se encontra lá é feito de substância superior à de que nós somos feitos agora. Na verdade, qualquer átomo do mundo transcendental é superior ao mundo material. Lá não tem átomo, na verdade, né? Mas qualquer ser que está lá, qualquer alma que está lá, é superior ao mundo material, a qualquer outra alma que está aqui. Para entrar no mundo transcendental, você tem que ser um devoto puro. Então, um grão de areia no mundo transcendental é o devoto puro. Uma folha de grama no mundo transcendental é um devoto puro. Uma árvore no mundo transcendental é um devoto puro. Qualquer coisa que existe lá, para entrar lá, tem que ser um devoto puro. A alma tem que se render totalmente a Deus para poder entrar lá. Senão, não entra lá. E lá tem níveis e níveis e níveis também de evolução espiritual. Um grão de areia, qualquer ser que está em Shantarasa, relacionamento neutro, lá onde vive o Senhor Narayana, é o lugar, é a alma menos elevada de lá. Mas ela é um devoto puro. O que vai dar a diferença da elevação espiritual no mundo transcendental? O tipo de relacionamento que você tem com Deus e qual o local que é esse tipo de relacionamento. Porque um grão de areia de Goloka Vrindavana, onde vive Krishna tocando flauta, onde ele vive tocando flauta com as golpes, com os amiguinhos, enfim, com Mãe Yashoda, com Nanda Maharaj. Lá, o grão de areia lá é muito superior a um grão de areia de qualquer outro lugar do mundo transcendental. Tudo lá no mundo transcendental é superior aqui ao mundo material. E lá também existe diferença entre Goloka Vrindavana, que é onde vive Krishna tocando flauta, pastorzinho de vacas. É diferente de onde Krishna está em Dwaraka, onde ele é rei. É diferente de onde Krishna está em Mathura. É diferente de onde vive o Senhor Ramachandra Ayodhya. É diferente de onde vive o Senhor Narayana. E é diferente de todos os outros locais onde os semideuses vivem. Então lá existe diferença também, não existe igualdade em lugar nenhum. Como diz aqui Siddhar Maharaj, então vamos continuar a ler. Eles são todos gurus e nós somos discípulos. Eles são todos mestres espirituais e nós somos os servos deles. Nós temos de entrar na terra onde tudo é o nosso mestre, todos são o nosso mestre. Nós teremos de nos submeter. Esta será a nossa verdadeira qualificação. Submeter-se, ser subordinado. Aquilo que nos for ordenado, nós teremos que fazer. Não temos de exercitar tanto o nosso cérebro lá no mundo transcendental. Lá, o cérebro, ele não tem lugar. Todos têm muito mais cérebro do que nós aqui no mundo material. O nosso cérebro é desnecessário lá. Somente as nossas mãos são necessárias. Lá, o trabalho servil é necessário. Já existem bastantes cérebros. Nós estamos destinados a entrar naquela terra. Então lá, não temos que usar o cérebro, como diz aqui. Não é importante o cérebro naquela região, no mundo transcendental.
É importante o nosso corpo para servir Deus. Os braços, as pernas, as mãos, tudo para servir Deus, não para querer nós fazermos da nossa forma. Para que ter cérebro se lá você tem que seguir tudo que é orientado por Deus e por todos? Tem pessoas superiores, não somos nós que vamos querer usar o cérebro. Desejamos, é a terra da escravidão para nós. Assim, nós devemos odiosamente demitir o nosso cérebro e apenas com os nossos corações nós devemos nos aproximar daquela terra e nela entrar. Então lá não tem necessidade do cérebro, você não vai mandar em ninguém lá. Essa história de mandar, que todo mundo aqui no mundo material quer mandar no outro, quer ser o mestre, quer ser isso, quer ser aquilo, para entrar naquele plano, não tem nem nada disso de querer mandar, nós temos que ser submissos. Aquele que quiser mandar lá no plano transcendental, na verdade ele nem vai entrar lá. Todo mundo que está no plano transcendental, vivendo lá, ele não tem nenhuma ambição de mandar. Se ele tiver essa ambição de chegar lá e ser o poderoso, ele não entra lá. Para entrar lá, temos que ser submissos. A quem? Ao Guru, a Krishna. Para entrar no mundo transcendental, não tem como entrar lá sem submissão, sem o serviço exclusivo ao Guru, sem perguntas coerentes, relevantes, sem estar com a alma totalmente limpa e amar a Deus puramente. Aquele que ama, ele não quer mandar. Aquele que ama, ele quer servir. Aquele que ama quer servir o seu amado. Então, para entrar lá, tem que ter esse humor de servidão. Nós devemos pensar, eu sou tão insignificante como um mosquito, assim como o Senhor Brahma, ele fez quando ele foi a Dwaraka visitar o Senhor Krishna. E isso não é apenas por algum tempo. Não é que alguém vá aceitar uma atitude humilde, terminar o seu trabalho e não retornar a ela. Nós temos que ser humildes sempre. Lá, todo mundo é humilde o tempo todo. No mundo transcendental, a humildade prevalece o tempo todo. Não é durante um período só. Por isso nós não conseguimos entrar lá. Nós estamos aqui no mundo material presos a essa prisão material. Por quê? Porque nós fizemos algo errado e estamos fazendo algo errado. O que é o mais errado? É achar que nós somos Deus. É achar que nós que temos que desfrutar. Então, para retirar um indivíduo da sociedade, quando ele faz algo errado, o que acontece? Existe a prisão. O indivíduo faz alguma coisa errada, ele fica preso durante o período. E nós estamos presos aqui no mundo material durante esse período. Só que o período aqui do mundo material que estamos presos não é somente durante 5, 10, 20, 30 ou 40 anos. Como é quem comete um crime grave. A prisão aqui no mundo material é até que nós estejamos reabilitados. Enquanto nós estivermos querendo para nós as coisas, e para nós não é somente para nós, é para a família, para os amigos, enfim. Enquanto nós estivermos querendo somente isso, nós não vamos conseguir sair dessa prisão. Para sair dessa prisão, tem que ter a entrega total a Deus. Submissão total a Deus. Aí sim, Deus tira nós dessa prisão. Deus vai nos tirar dessa prisão. Enquanto estivermos querendo algo para nós, Silat Maharaj deu uma aula falando, aquele que quer desfrutar, que seja uma gota de desejo do desfrute material, de qualquer forma, ele não atinge amor puro por Deus.
E nós queremos desfrutar o tempo todo. Nós queremos fazer isso, fazer aquilo, nós queremos nos divertir, nós queremos perder tempo para que a nossa mente fique alegre e feliz. Por isso ainda estamos nessa prisão aqui do mundo material. Mas podemos sair daqui com a orientação do Guru genuíno. Mas não adianta só o Guru orientar, nós temos que fazer o que o Guru orienta. Somente escutar o que o Guru fala é bom, claro, mas nós temos que executar o que o Guru fala. Se você escutar a vida inteira o Guru falar e não fizer o que ele orienta, qual o objetivo então de escutar ele? O que adianta escutar um professor falar, faça isso, faça aquilo, se você não faz? O que adianta isso? Não adianta nada, mas é importante nós escutarmos para quê? Para começarmos a fazer. Então, nós temos que criar vergonha na cara, todo mundo, todos nós, criar vergonha na cara e começar a executar o que o Guru falou. O Guru falou, cante no mínimo 16 voltas na Japamala por dia. Se você está muito ocupado, no mínimo 4. Nós temos que fazer isso. O Guru falou, cozinhe e ofereça para a deidade e honra abraçada. Nós temos que fazer isso. O Guru falou, siga Ekadashi da forma correta. Nós temos que seguir. O Guru falou, siga os 4 princípios. Não quebre os princípios. Nós temos que seguir. Ele falou, Sadhu Sangha, associação com devotos, associação com o Guru. Ontem eu falei isso, ontem à noite. Associação com o Guru. Temos que fazer isso. Então, não adianta somente escutar o Guru falar e não executar o que ele fala. Nós temos que ser submissos. Nós teremos de aceitar esta posição insignificante eternamente. Evidentemente, nós podemos esperar ser educados pela consciência de Krishna. Como ela é boa, como ela é grande, como ela nos é útil. Nós receberemos a oportunidade de pariprasna, indagação honesta. Nós temos a oportunidade de perguntar honestamente, indagações honestas, coerentes com a devoção ao Guru. No reino transcendental, todos são os nossos amigos. Eles virão nos ajudar, fazer-nos entender que o serviço devocional é belo e que a consciência de Krishna é a melhor fortuna da vida. A nossa aspiração e pureza de propósito devem ser avançadas, devem ser avaliadas, e não a nossa posição externa. A pureza deve ser avaliada, e não a posição externa. Os recrutadores daquele lado considerarão a nossa pureza de propósito, não tanto a nossa presente posição e capacidade. Não interessa qual a tua posição, não interessa qual a posição de ninguém. Se você é um grihasta, se você é um sannyasi, se você é um brahmachari, se você é um vanaprasta, não importa qual a sua posição, o que importa é a pureza. Você pode ser um chefe de família e ser puro, a sua alma ser pura. Você pode ser um brahmachari, você pode ser um sannyasi e não ter a pureza dentro de você. Não importa o ashram dharma que você está, não importa o varna dharma que você está. O que importa é a pureza, a rendição total a Deus. E aqueles que estão lá, que vão recrutar nós, como foi dito, eles estão olhando o que temos de puro dentro de nós. Não que roupa você usa, se é laranja, açafrão ou se é branca.
eles estão querendo ver a pureza dentro de nós. Pode ter um grihasta puro? Sim, pode ter um grihasta puro. Nós temos o caso de Srila Bhaktivinoda Thakura, chefe de família, um devoto puro. É claro que ninguém é Srila Bhaktivinoda Thakura. Ele é único. Srila Bhaktivinoda Thakura é um Mahajani. São pouquíssimos os Mahajanis em todo o universo, desde os tempos imemoriais. Se eu não me engano, são 12 Mahajanis. Somente 12 desde que o mundo foi criado, até hoje. É claro que um sannyasi, ele está mais próximo dele servir, porque ele não trabalha materialmente, a profissão dele é pregar, usar o corpo, a mente e as palavras para uso exclusivo ao Senhor Supremo. Isso ele prometeu para o guru dele, que deu iniciação em sannyasi. Mas pode ter um grihasta também, um chefe de família, que seja um devoto puro. Embora aparentemente pareça que nós estamos nos tornando escravos de Krishna, o resultado será justamente o oposto. Se você puder aceitar tal atitude de rendição, de escravidão, então, aqueles que nunca pode ser conquistado, será conquistado. Aquele que nunca pode ser conquistado, que é Deus, ele será conquistado se você se render totalmente, se você for um escravo dele. Quando a alma é escrava de Deus, quando ela se rende totalmente a Deus, Deus vai ser submisso a nós. Deus, o termo correto aqui, nós vamos conquistar Krishna. Para conquistar Krishna, somente aquele que se rendeu totalmente a ele. Aquele que está totalmente entregue a ele, que é um escravo dele. Aí você conquista Krishna. Os gurus falam isso, as escrituras falam isso. Quando você quer conquistar um companheiro, uma companheira, você tem algumas atitudes que você tem que ter para conquistar aquela pessoa. Agora, para conquistar Krishna, só há uma atitude, a escravidão, a entrega total a ele. Nada mais vai conquistar Krishna. Nada mais conquistará Krishna. E aí, quando você conquistar Krishna, ele vai levar você para viver com ele no mundo transcendental. Amigos virão e o ajudarão. Os sábios, eles virão, os sábios virão e farão você entender que nós devemos nos tornar escravos, que Krishna gosta muito dos seus escravos. Então, Krishna, o escravo aqui, novamente eu vou falar, o escravo de Krishna não é nada de ruim, é muito pelo contrário, é a coisa melhor que pode acontecer para a alma, é ser escrava de Deus. Aí virá a felicidade plena. A escravidão a Deus virá a felicidade plena. A escravidão ao mundo material, como todos nós estamos hoje, só traz tristeza. Só traz a roda do sansara. Voltar e voltar e voltar aqui no mundo material. Todo mundo, ninguém gosta de ser chamado de escravo. Todo mundo fala, eu não vou ser escravo, mas nós somos escravos sim. Nós somos escravos hoje do mundo material e nós temos que passar isso para a escravidão de Deus. Aí sim conseguiremos ter a felicidade plena. Então aqui fala, Krishna gosta muito dos seus escravos, os servos dele, rendidos. Ele é o amo dos escravos e às vezes ele quer tornar-se um escravo dos seus escravos. Então, Krishna, às vezes, ele quer ser o escravo do escravo dele.
ele gosta tanto daquele que serve ele rendido, que ele quer servir esse escravo rendido. Isso aconteceu já nas escrituras. Tem vários casos que Shrimati Radharani foi, naquele caso muito famoso, ela foi entregar os ingredientes para Rupa Goswami fazer o arroz doce. Então, Shrimati Radharani, ela foi servir Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Aí que entra essa parte. Krishna, às vezes, ele quer ser escravo do seu escravo. Ele quer ser escravo do devoto que está rendido a ele. Vários e vários casos tem nas escrituras de Krishna servindo o servo dele. Nós, não nós, né? Porque nós somos muito caídos, nós não somos servos rendidos. Mas aquele que está rendido a Deus, Deus pode servi-lo sim. Às vezes ele quer isso. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: esta é a chave do sucesso e nós podemos alcançar o maior ganho através dessa atitude. O maior ganho para nós, alma, é ser escravo de Krishna. Não há nada de maior ganho para a alma, não há nada melhor para a alma do que ela ser escrava de Deus. Ela ser uma serva eterna de Deus, rendida a Deus. E tudo vai dar certo o dia que nós nos rendermos a Deus. Vamos ter a felicidade plena nesse corpo mesmo. Se você se render a Deus totalmente, nesse corpo que você está agora, você pode ser feliz aqui nesse plano material. Você pode ter a felicidade plena aqui. Um devoto puro que ainda está no corpo material, ele pode ter a felicidade plena aqui no mundo material. Não é só do mundo transcendental. Como diz nas escrituras, Vrindavana não é somente o mundo transcendental. Vrindavana é onde está um devoto puro. Se você se tornar um devoto puro, você vai viver no mundo transcendental aqui na Terra. O mundo transcendental, onde você vive, será um mundo transcendental, aqui na Terra mesmo. Mas para isso tem que ser um devoto puro, tem que ter atingido esse estágio de submissão total a Deus. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele disse a Ramananda Roy, sim, isto é verdade. O inquestionável é conquistado pela rendição. Nós podemos capturá-lo. Aceito isso como o plano inicial do amor divino. Ao nos entregarmos, nós podemos obter tanto quanto arriscamos. O quanto nos arriscamos, dando-nos o mesmo poderemos demandar daquele infinito, inconquistável. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele disse, aceito isto como o começo de Shuddha Bhakti, a devoção pura, o serviço devocional puro. Mas vá adiante, tem algo a mais. Então, Mahaprabhu, ele aceitou a devoção pura somente a partir daqui. A entrega total, escravidão a Deus. Tudo que foi falado anteriormente, que lemos no domingo de manhã, Mahaprabhu não aceitou como a meta última da vida. E Ramananda Roy começou a falar para ele, o Varnashana Dharma, aquele que segue o Varnashana Dharma, que cuida da família, o Grihasta, o Sannyasi que prega, o Brahmachari que cuida do templo, o Shudra que trabalha
trabalho braçal, o comerciante, o Vaishya, o kshatriya, o governador, o presidente, o guerreiro e o brahmana. Nada disso é a devoção pura. Tem algo além. Ele não aceitou, o Mahaprabhu não aceitou. Então, quando Krishna fala para Arjuna no Bhagavad Gita, vá guerrear, você é um kshatriya, vá guerrear, essa é a sua função, isso não é devoção pura. Por isso, Srila Govinda Maharaj falou, Bhagavad Gita não é um livro Bhakti Yoga puro. Krishna fala várias e várias coisas, mas Mahaprabhu não aceita isso. Mahaprabhu não aceita o que Krishna fala no Bhagavad Gita. Somente a partir do capítulo 12, Mahaprabhu aceita, que é a entrega total, a devoção pura, Bhakti. Todo o resto, Mahaprabhu não aceita. Ele só aceita a devoção pura, a entrega total, a escravidão a Deus. Aí é o início, como diz Mahaprabhu. Esse é o início da vida devocional, da meta última da vida. Aí começa a meta última da vida. Esse é o início do início. Todo o resto não é devoção pura. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Deixa eu ver aqui. Hoje tivemos vários problemas aqui com a internet. Caiu várias vezes. A live caiu várias vezes. Mas agora está se mantendo. Espero que vá até o final se mantendo. Deixa eu entrar aqui no Facebook para ver quem está conosco aqui. Se tem alguma pergunta. Por enquanto, nenhuma pergunta, só Dandavat Pranam, dos que estão assistindo aqui. Então, vamos continuar aqui a leitura, ainda temos bastante tempo para ler. Então, Mahaprabhu falou, vá mais adiante. A devoção pura começa aí, na entrega total a Deus, na escravidão a Deus. Mas vai mais adiante que tem algo a mais. E aí o subtítulo agora é A Ciência do Rasa. Ramananda Roy, ele explicou que, a partir dali, o serviço devocional puro, ele se desenvolve de forma crua, de maneira geral, e, quando se torna mais maduro, ele assume a forma de Shantarasa, neutralidade, Dasyarasa, servidão, Sakyarasa, amizade, Vatsaryarasa, afeição paterna e materna, e Madhuryarasa, o amor conjugal. Em Shantarasa existe adesão em Nista. A pessoa pensa, não posso me retirar dessa consciência de contínua submissão à verdade. Então, depois da devoção pura, depois da entrega total, depois da escravidão a Deus, existem 5 níveis, e Shantarasa, a neutralidade, é o primeiro nível. É o mais baixo, é o menos elevado de todos, dos relacionamentos com Deus. A neutralidade, ela transforma-se em Dasyarasa. Então, da neutralidade, pode se transformar em servidão. Mas o mais baixo, o menos elevado, não o mais baixo, porque lá ninguém é baixo.
quem está em Shantarasa também é elevado, mas o mais elevado do que Shantarasa é Dasyarasa. Então, transforma-se em Dasyarasa. O devoto de executar algum serviço, quando o devoto não está satisfeito em apenas sentar-se mostrando lealdade à autoridade suprema, ele deseja ser utilizado por ele. Ele espera a ordem do Senhor, orando para que o Senhor ele possa dar-lhe alguma ocupação. Então, por exemplo, uma folha de grama, ou um grão de areia, ou uma árvore, enfim, que está lá em Shantarasa, neutralidade com Deus, ele ora para que ele sirva a Deus. Ele pede para o Senhor Supremo que ele quer servir Deus. Então, de Shantarasa, ele passa para a servidão, Dasyarasa. O relacionamento muda, se Deus quiser, claro. Tudo está no controle de Deus. Ele ora para que o Senhor possa dar-lhe alguma ocupação, algum serviço. Quando o devoto, ele aprofunda tanto em seu desejo de ser utilizado de qualquer forma, de qualquer maneira pelo Senhor Supremo, isto é conhecido como Dasyarasa. Então, tem que ter muita vontade de servir Deus, de se ocupar no serviço a Deus, e aí Deus ele concede ao devoto essa servidão, ele passa de neutralidade para a servidão. Mas tem que ter muita vontade. O devoto que tem muita vontade, que já está no mundo transcendental, é totalmente rendido a Deus, ele pode passar para outro relacionamento que é de servidão. Se Deus permitir, claro, mas Deus, quando o devoto quer, Deus faz. Quando o devoto se aprofunda tanto em seu desejo, então tem que ter o desejo de ser utilizado de qualquer forma pelo Senhor. Isto é conhecido como Dasyarasa, ou devoção no espírito de serviço. Depois há Sakyarasa, servidão devocional em amizade. Então, é um outro estágio mais elevado. É mais elevado você ser amigo de Deus do que simplesmente você servir Deus. Aí o subtítulo é Deus ou amigo. Quando em Dasyarasa se acresce a confiança no serviço, então este se torna um pouco superior. Geralmente, velhos servos que são fiéis, eles tornam-se servos confidenciais. E assim, quando o estágio confidencial é adicionado ao serviço, ele se torna Sakyarasa, ou serviço devocional como um amigo do Senhor Supremo. Então, quando tem uma confiabilidade de Deus pelo devoto no seu serviço, Deus transforma ele em servidão de amizade. Deus vai dando. O processo devocional ele não para, como diz Srila Siddhar Maharaj. Ele não é estagnado. O processo devocional ele é sempre progressivo. Lá no mundo transcendental também. Aqui no mundo material também, mas no mundo transcendental também. Todo lugar a alma pode se elevar. Nunca para. O processo de elevação da alma nunca para. Nunca vai parar. Eternamente a alma vai se elevando. Indo de uma raça para outra. Indo de um relacionamento para outro. Primeiro, anista, adesão e submissão. Nista é submissão. Depois, o devoto, ele deseja ser utilizado
para a sua satisfação. Então, ele quer servir Deus, a satisfação de Deus, e passa para a utilização confidencial. Então, ele chega ao serviço amistoso, sakyarasa. Primeiro é a neutralidade, depois vem a servidão, depois vem o relacionamento mais próximo, que é de amizade. Tem uma sequência. Em Vaikuntha, que é o mundo transcendental, onde o Senhor Narayana ele é servido em devoção calculativa, encontra-se apenas Shantarasa e Dasyarasa, e metade de Sakyarasa, metade de relacionamento de amizade. Completa confiança não é possível ali onde vive o Senhor Narayana. A veneração, reverência, esplendor, grandeza, pompa, apreensão, tudo isso se extingue quando desenvolvemos uma relação mais próxima, mais confidencial com o Senhor Supremo. Nesse momento, o objeto de nossa adoração ou o amor se transforma. Então, do Vaikuntha, nós sentimos atração por Ayodhya. Então, aqui, como diz, onde vive o Senhor Narayana, em Vaikuntha, só tem relacionamento neutro, relacionamento de servidão e meio relacionamento de amizade. Mas quando a alma ela quer ter essa proximidade maior com Deus, ela deseja ter esse relacionamento de maior intimidade com Deus, em relação a ser amigo de Deus, ela sai de Vaikuntha e aí ela entra em Ayodhya, onde vive o Senhor Ramachandra, porque lá sim tem um relacionamento de amizade completo. O relacionamento completo de amizade não tem onde vive o Senhor Narayana. E nenhum dos outros, né? Onde vive o Senhor Narayana, não tem paternal, não tem nem pai e mãe, não tem muito menos relacionamento conjugal. Tem lá Lakshmi Devi, mas não é o relacionamento que Krishna tem com as gopis. Então, no Senhor Narayana é o plano o plano menos elevado do mundo transcendental, é onde vive o Senhor Narayana. O devoto que tem um relacionamento com o Senhor Narayana, ele é muito alto, sim, ele é muito alto, ele está no mundo transcendental, mas é o que dá menos satisfação. Quando vai para Ayodhya, a satisfação da alma aumenta, o prazer, a Ananda aumenta. Por quê? Porque lá vai ter o relacionamento de amizade próximo. E continuando aqui, então, a leitura. Então, de Vaikuntha, a alma, ela sente a atração por Ayodhya, a morada divina do Senhor Ramachandra, onde há neutralidade, todo lugar, lá também há neutralidade, a servidão e amizade com Vibhishana e Sugriya. Lá também nós podemos vislumbrar Vatsalya Rasa, amor paternal por Deus. Então aqui o outro subtítulo é Deus o Filho. Em Vatsalya Rasa, a confiança ela se desenvolve ao estágio
peculiar, no qual o servo, ele julga-se promovido ao posto de proteger o objeto da sua veneração, afeição filial. Também é serviço, embora pareça que os pais eles sejam os mestres da situação, controlando o Senhor Supremo como o seu filho, às vezes castigando o Senhor Supremo e punindo-o. Esta é uma visão superficial. Sem entrarmos na profundidade do seu serviço, encontraremos um amor incondicional, incomparável, do tipo mais peculiar. Superficialmente, eles estão ocupados em punir e chamar a atenção do Senhor Supremo. No fundo, eles estão cheios de interesse pelo bem-estar do objeto do seu serviço. Vatsalya Rasa, ou amor paternal por Deus, é um tipo peculiar. É um tipo peculiar de amor divino. Nós vemos um leve tipo de Vatsalya Rasa em Ayodhya, ou seja, é quase ignorado. Então, em Ayodhya, onde vive o Senhor Ramachandra, existe essa relação de pai e mãe, mas não é completo. Por isso, o pai do Senhor Ramachandra exilou ele na floresta durante 12 anos. Se fosse um relacionamento completo de paternidade, como tinha Vasudeva, como tem Vasudeva por Krishna, ele mentiu para o seu cunhado que ia entregar Krishna para o cunhado. Ele mentiu. O senhor, o pai do senhor Ramachandra, ele não mentiu. Ele preferiu colocar o senhor Ramachandra 12 anos exilado na floresta do que ele mentir e ter o senhor Ramachandra próximo dele como rei. Essa é a diferença. Então, não é completo o relacionamento de paternidade que tem a Ayodhya. E quando o devoto, quando a alma, ela quer ter essa proteção, ela quer servir Deus protegendo ele como pai e mãe, ele atinge essa posição de Vatsalya Rasa, que é muito peculiar, como diz aqui. Muito, muito peculiar. Então, cada lugar do mundo transcendental existe um tipo de relação. Onde vive o senhor Nishinradeva, em Nishinraloka, no mundo transcendental, porque todo avatar de Krishna, ele vem para a Terra, mas ele tem o plano dele lá no mundo transcendental. Ele vive no mundo transcendental. Onde tem o senhor Nishinradeva, não existe nem servidão. Não existe Dasya Rasa lá. Onde vive o senhor Nishinradeva, só tem Shantarasa. Não tem outro tipo de relacionamento lá, Shantarasa, que não é o mais elevado, é o mais baixo. Então, tem lugares e lugares e lugares no mundo transcendental. Cada lugar tem um tipo de relacionamento, um tipo de prazer, um tipo de ananda. Nada é igual, nem no mundo transcendental, nem no mundo material. Temos mais um tempo, vamos ler agora então, vamos ler o outro tipo de relacionamento. Matura, o conceito Krishna, é o subtítulo do livro aqui. Então, o Rupa Goswami Prabhu, ele saltou de Vaikunta a Mathura de um só pulo. Não precisa passar por todos os estágios, como diz aqui. Então, o Rupa Goswami Prabhu, ele saltou de Vaikunta a Mathura direto. Ele não passou por Ayodhya.
Isso é possível? Sim, aqui está dizendo, isso é possível. De um só pulo, ele foi de um lugar para o outro. Em seu Upadeshamrita 9, ele escreve, aí tem um verso aqui que ele escreveu que diz o seguinte: Mathura é superior a Vaikunta, porque o Senhor Sri Krishna, ele apareceu lá em Mathura. É ali que tudo é mostrado de uma maneira clara e substancial. Em Mathura, observamos o conceito Krishna de Deus. Em um único impulso, ele foi de Vaikunta para o conceito Krishna. Mas Sanatana Goswami, seu irmão mais velho, preencheu a lacuna em seu livro Brihad Bhagavatamrita. Ele diz que a caminho de Mathura existe a Ayodhya, o reino espiritual do Senhor Ramachandra. E lá encontramos Sakya e Vatsalya Rasa. Lá encontramos relacionamento de amizade e de paternidade. Mas Rupa Goswami, ele vai a Mathura de uma vez só. Ele diz: vem a Mathura, aqui você encontrará Sakya e Vatsalya Rasa, claramente e visível. Ele mostrou como o serviço em Sakya Rasa, ele está ali presente em Mathura. Os devotos ali estão brincando com Krishna, às vezes montando em seus ombros e talvez, às vezes, até dando-lhe um tabefe, batendo nele. Mas, embora eles possam se misturar com ele, com Krishna, dessa maneira, o seu coração está repleto de um tipo peculiar de atitude de serviço. Este é o critério. Eles podem abandonar as suas vidas 1000 vezes para tirar um espinho da sua sola. Eles podem abandonar então a vida, eles não estão preocupados se eles vão abandonar a vida ou não para agradar Deus, para tirar um espinho da sola dos pés de Deus. Eles podem se sacrificar 1000 vezes pela mais leve satisfação do seu amigo, que é Deus. Eles o consideram 1000 vezes mais valioso que a sua própria vida. Em Vatsalya Rasa, também o critério é semelhante. Não importa, para beneficiar Krishna, quem está em Sakya Rasa, amizade, ou quem está em Vatsalya Rasa, pai ou mãe, maternidade, paternidade, não interessa se eles vão se sacrificar, se eles vão perder a vida. O interesse desse devoto é satisfazer Deus. Mesmo que para isso eles tenham que dar a sua própria vida. Em Vatsalya Rasa, também o critério é semelhante ao de Sakya Rasa, pelo mais leve interesse do objeto da sua veneração. Eles podem dar as suas vidas milhões e milhões de vezes. Tal afeição encontra-se ali. E depois de Vatsalya Rasa, progride-se para o amor conjugal, Madhurya Rasa. O rasa todo
abrangente que inclui a adesão shantanista, serviço, dácia, confiança, amistosa, sáquia, amor paternal, vatsalya. Então, no relacionamento conjugal, existem os outros 4 tipos de relacionamento. Não é que lá só tem o amor conjugal. Lá tem a neutralidade, lá tem a servidão, lá tem a amizade, lá tem a paternidade. Tudo está contido nesse relacionamento mais íntimo, o mais elevado, que é Madhurya Rasa. O rasa todo abrangente. Ele abrange todos os outros, ele inclui todos os outros tipos de raça. Mas a completa dedicação de todo o átomo de nossa existência para a satisfação de Krishna é encontrado em Madhurya Rasa, que inclui todos os demais raças, relacionamentos. Amanhã vamos ler Amor Diamante, é o subtítulo aqui. E no Amor Diamante, de Vatsalya, de Madhurya Rasa, ainda tem Parakya Rasa, que é o mais elevado, Amor Diamante, amor conjugal diamante. Então amanhã vamos ler sobre isso. Srila Siddhartha Maharaj comentando sobre esse relacionamento mais alto ainda do que o amor diamante, que quer dizer, mais alto do que o amor Madhurya conjugal, é o amor diamante, Parakya Rasa. Amanhã, então, vamos começar a ler isso aqui. Comentário de Srila Siddhartha Maharaj. Vamos ver se a transmissão para de cair dessa forma, porque isso atrapalha, né? Atrapalha muito o desempenho aqui das pessoas que querem ver a aula. Hoje caiu 2 vezes. 2, 3 vezes caiu hoje a transmissão, né? Não sei por que isso está acontecendo, enfim. Eles estão... Hoje caiu porque falaram que tem material, tem um conteúdo aqui de som, de imagem, de canções, né? Que tem direitos autorais. Então, isso não tem fundamento nenhum, mas eles estão bloqueando as aulas, eles estão bloqueando mesmo na live, e depois também ela não fica totalmente liberada logo de imediato. A live ela fica bloqueada e aí o Ishan Krishna Prabhu tem que fazer a reivindicação para que ela seja liberada, e aí eles liberam. Então, não sabemos por que isso está acontecendo, temos que descobrir isso para poder não ter mais isso. Antigamente não tinha tão frequente como agora. Agora, praticamente todo dia, toda live tem problema. Então, se alguém souber, se alguém puder verificar, ninguém sabe, tudo bem, mas vamos pesquisar. Se várias pessoas pesquisarem o porquê isso está acontecendo, de repente alguém descobre. Alguém tem um amigo que manja muito de Facebook, alguém tem um conhecido que manja muito de internet. Então, nós temos que fazer de alguma forma nós temos que dar um jeito disso acontecer. De alguma forma, temos que fazer com que isso aconteça, para que nós não tenhamos mais esse problema. Então, se vários procurarem isso, vai ser mais fácil do que um só procurar a solução para isso. Então, eu peço ajuda aí de quem está assistindo, os devotos que estão assistindo. Se alguém conhece alguma forma de ajudar, ajude, porque é um serviço muito importante. Se nós conseguirmos fazer isso, de não ter mais problema com a transmissão. Por enquanto, ninguém perguntou nada, ninguém fez nenhum comentário. Então, vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de eu olhar quem está participando conosco aqui da transmissão. Não esqueçam, mais uma vez eu vou falar, quarta-feira, não amanhã, a outra quarta-feira, teremos o festival de Srila Acharya Maharaj. 2 anos, vai fazer 2 anos que ele abandonou o corpo. Então, vamos glorificá-lo,
vamos fazer o Puspanjali, oferecer flores aos pés de lótus dele, vamos fazer o Guru Puja, vamos fazer o festival da melhor forma possível. Já tem pessoas que confirmaram que vêm de outro estado aqui para participar conosco, de outras cidades. Então, participe conosco, avise que virá para nós programarmos o festival de forma adequada, avisem. E vamos tentar fazer um grande festival para ele. Então vamos lá agora, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Shri Hari Govinda Pradana Moha. Shri Hari Govinda Pradana Moha. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jiva Gopala Bhatta Das Raghunatha. Jai Gosai Guri Charana Banga. Jai Gosai Gori Charana Banga. Jahavate Vignanasha Vistapura. Jahavate Vignanasha Vistapura. Jai Gosai Jaramuni Tarada. Jai Gosai Jaramuni Tarada. Asukat Padarenu Prapanchara. Panchapada Padarenu Prapanchara. Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva. Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Obila. Janame Janame More Abila. Jai Gosai Jope Prache Vaso. Jai Gosai Jope Prache Vaso. Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Anande Golo Hari Braja Vrindavan. 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Krishna Bhagavad Puriyasa. Shri Guru Vaishnava Pade Puriyasa. Hari Nama Sankirtana Kore Narottama Das. Hari Nama Sankirtana Kore Narottama Das. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gaurari. Jaya Satinandana, Gaurari. Gaura, Gaura, Gaura Hari. Gaura, Gaura, Gaura Hari. Jaya Satinandana, Gaurari. Jaya Satinandana, Gaurari. Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Nós temos conosco hoje aqui a Amrita Devidasi, o Adi Purusha Prabhu, o Ishan Krishna Prabhu, a Malini Devidasi, aqui conosco também o Vijayaksha Prabhu, o Vrajaraja Prabhu, a Vishaka Devidasi, Ananta Govinda Prabhu, Sheldon Randall também conosco, e o Judson Rocha, que aparece para mim, são essas pessoas. Então, um bom dia a todos. Até o programa da noite, às 19 horas, com a leitura de mais uma aula de Srila Acharya Maharaj.